Algumas pessoas entendem que olho por olho e dente por dente é a melhor filosofia de vida. Nunca ficam para trás, nunca aceitam que podem perder alguma coisa. Sempre querem vencer uma discussão, sempre querem vencer uma conversa, sempre querem vencer em uma opinião. Sempre tem uma desculpa para alguma coisa que fizeram que não foi tão boa. Sempre tem algum tipo de informação extra para tentar minimizar o impacto de uma falha. Essa é a vida de muita gente. Porém, quando nós olhamos para Provérbios, no capítulo 17, no versículo 13, tem uma informação bem interessante. Diz que aqueles que resolvem dar sempre uma resposta má ao mal, nunca afastarão de suas casas o mal. Isso é muito sério. Isso é por demais sério. Por quê? Porque fica claro que quando você decide se vingar, quando você decide revidar, quando você decide de alguma maneira dar uma resposta, quando você decide de alguma maneira ter um elas por elas para cada fato da sua vida, o que a Bíblia está dizendo é que ao invés de ter tranquilidade porque você se vingou, ao invés de ter tranquilidade porque você agiu, ao invés de ter tranquilidade porque você deu uma resposta, no fundo, você está arrumando mais um problema. Por quê? Porque o mal que você semeia, ele volta. O mal que você semeia, ele vai virando uma planta que vai gerando frutos, e os frutos têm sementes, e essas sementes começam a ser plantadas e começam a germinar, e novas árvores vão surgindo de maldade sobre a sua vida. Uma pessoa às vezes não quer ficar por baixo, não quer ser de alguma maneira ridicularizada ou maltratada, mas o desfecho é muito ruim. Eu me lembro de uma vez em que uma pessoa passou na frente de outra na fila de um aeroporto e a pessoa reclamou a que foi deixada para trás. E a pessoa que fez errado se sentiu no direito de ser extremamente grosseiro e de ameaçar a pessoa e de gritar com a pessoa. Já estava errado de ter furado a fila, mas achou que poderia fazer muito mais, achou que tinha que agora se vingar da resposta que o outro deu depois de ter sido passado para trás. É impressionante como a gente nunca sabe onde vai parar uma reação que a gente tem. A gente nunca sabe. Eu me lembro de uma outra situação em que uma pessoa foi parar o carro em algum local e tinha lá uma pessoa que estava tomando conta dos carros lá. Ninguém tinha obrigação de pagar para quem estava ali cuidando dos carros, mas aquela pessoa que estava lá cuidando dos carros, que decidiu isso, ela deu uma ordem para que a pessoa parasse o carro numa determinada posição e a pessoa não obedeceu e houve uma agressão. E aquilo que era apenas uma pessoa abusando, dizendo como você deveria estacionar um carro, virou agora um ferimento no corpo e um ferimento nas emoções, porque ser agredido mexe com as emoções, afeta o emocional. A gente nunca sabe onde vai parar uma ofensa. Às vezes
você engole uma ofensa e você se sente mal. Mas se você não engolir aquela ofensa que você se sentiu mal, talvez você vai ser obrigado a engolir uma ofensa 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Eu me lembro de outra situação em que uma pessoa não quis pagar uma coisa que achou injusta, uma multa que lhe foi aplicada de forma injusta na cabeça dessa pessoa. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que a multa foi mantida quando ela foi na justiça, só que a multa se multiplicou em muito, e juros e taxas, ainda teve despesas advocatícias, o que era já um prejuízo que a pessoa achava que era injusto, se tornou um prejuízo muito maior, e o sentimento de injustiça se ampliou. Às vezes é melhor a gente não se vingar, às vezes é melhor a gente engolir, é melhor a gente aceitar a maldade, aceitar o discurso ruim, aceitar a ameaça, porque se você não aceitar a ameaça, às vezes a conta vai ser muito maior. Se você não aceitar a ofensa, talvez a conta seja muito maior. Temos que saber lidar com um mundo que não é justo. Temos que saber lidar com um mundo em que não dá para a gente, toda hora que a gente quer, ter a justiça e ter o nosso direito respeitado. Temos que saber fazer escolhas certas, entrar nas guerras que valem a pena, entrar nas brigas que valem a pena. Nem toda briga, nem toda guerra vale a pena, porque no mundo injusto você pode se sentir ainda mais injustiçado. Às vezes um aluno é injustiçado, mas se ele entrar em guerra, vai ser mais prejudicado. Às vezes um funcionário está sendo prejudicado, mas se ele entrar em guerra, ele perde o emprego, e até arrumar um outro, a sua família pode passar necessidade. O bom caminho é pedir a Deus discernimento, paciência, para poder fazer as escolhas certas, que não prejudiquem os sonhos maiores que a gente carrega. Que Deus te abençoe e que você seja muito feliz, sabendo que revidar o mal pode manter o mal sobre você. Não vale a pena. Deus te abençoe.